E aí pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão, peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e se vocês tiverem qualquer dúvida acerca do conteúdo apresentado ou quiserem que eu faça um exercício, mande um direct no Instagram ou comente aqui embaixo que dá na mesma. Então, sem enrolar mais, vamos direto para a aula de hoje, agora mesmo! Na aula de hoje nós vamos prosseguir com o conteúdo de escoamento permanente uniforme, ou seja, EPU, e vamos finalizar a parte de sessões especiais, que são aquelas sessões com formato não usual, como capacete, arco de círculo, entre outras coisas. E nessa aula eu vou resolver outro exercício dessas sessões. Eu já fiz um na aula passada, eu vou resolver outro nesse para fixar bem e apresentar outra proposta aqui, exercício, tá bom? Então vamos lá. O nosso exemplo prático 2, porque eu já fiz um exemplo, é um conduto livre em forma de arco baixo com altura interna H, que é essa distância máxima vertical aqui, de 1,80 m, declividade de fundo S0 de 0,0001 metro por metro, ou seja, 10 a menos 4, revestido por concreto em más condições, é utilizado como emissário de esgoto, suportando uma vazão de 1,27 metro cúbico por segundo. Okay? Tendo como base nisso, determine o diâmetro, entre aspas, porque isso não é um círculo. O que é o diâmetro? O diâmetro é a largura interna máxima da seção, a linha d'água, que é o nível d'água médio na seção, a velocidade média, caso o sistema esteja funcionando em escoamento permanente uniforme. Tudo bem? Então aqui nós temos o nosso tradicional ábaco. Tá legal? Então tá. Vamos analisar esse exercício. Ele pede o diâmetro, que é a largura interna. Ele dá a altura interna, que é a altura máxima. Então o que acontece? Ele já dá nesse ábaco a relação entre o diâmetro e a altura interna. Então vamos calcular isso primeiro, já para deixar adiantado. Então, cálculo da largura interna, que é o diâmetro entre aspas. O diâmetro é 1,58 H, o diâmetro é 1,58 vezes 1,80, que é 2,84 metros. Tá legal? Então isso significa que a largura interna da seção é de 2,84 metros. Tá certo? Agora a dica que eu sempre dou. Como a gente já tem a altura interna e o diâmetro, nós vamos poder calcular os valores caso a seção fosse plena. Por que a gente faz isso? Para calcular depois as características hidráulicas plenas e utilizar o ábaco de comparação para obter as características hidráulicas reais, tá certo? Então é isso que eu sempre sugiro vocês calcularem primeiro. Vocês têm a altura interna ou diâmetro, calculem todas as características geométricas da seção plena, tá certo? Tá, professor, qual que eu vou usar? Essa fórmula ou essa fórmula? Então, eu sempre sugiro vocês utilizarem a fórmula baseada no dado que o exercício deu, que no caso é a altura interna, o H. Por quê? Porque a gente calculou o diâmetro baseado na altura interna. Então essa fórmula não é uma fórmula exata, assim, ela tem um arredondamento. Então, devido a esse arredondamento, gera um errinho. Então, se eu calcular as características geométricas da seção plena baseadas nesse diâmetro, eu estou propagando esse errinho, ok? Então é melhor eu utilizar as fórmulas baseadas na altura interna para minimizar esses erros. Então vamos lá. Primeira característica é a área molhada plena. A área molhada plena é 1,208 vezes a altura interna ao quadrado, ok? Ou seja, 1,208 vezes 1,80, que é 3,914 metros quadrados, tá certo? Próxima característica geométrica é o raio hidráulico pleno. Não precisamos do perímetro pleno, porque o perímetro pleno só serve para calcular o raio hidráulico, ok? Então, raio hidráulico pleno é 0,292 vezes H, ou seja, 292 vezes 1,80, que é 0,526 metros, tá certo? Então tá, nós temos a área plena, nós temos o raio hidráulico pleno, vou deixar esses valores aqui. Nós temos a declividade de fundo.
Então, se a gente tiver o coeficiente de rugosidade de Manninger, nós conseguimos calcular a velocidade plena, ou seja, a velocidade caso a seção estivesse plena. Então, vamos determinar o coeficiente de rugosidade de Manninger, o número de Manninger, o Nzinho. O exercício disse que o canal é revestido por concreto em más condições. Então, vamos olhar na nossa tabela, procurar o canal revestido por concreto. Cadê aqui? Aqui é o canal com revestimento por concreto em más condições. Então, o coeficiente de rugosidade de Manninger, o N é 0,018. Vou deixar esse valor salvo aqui. Então, agora eu vou calcular as características hidráulicas da seção plena. Então, eu vou utilizar a fórmula de Manninger para calcular a velocidade da seção plena. Então, Vp é igual a 1 sobre N, Rho hidráulico pleno, vezes raiz de S0, ou seja, da declividade de fundo. Então, a velocidade plena é 0,362 metros por segundo. Então, a velocidade, caso a seção estivesse cheia, seria essa, tá certo? Então, agora, com a velocidade plena e a área plena, eu posso calcular a vazão da seção plena. Vazão da seção plena eu calculo através da equação da continuidade. Então, vazão plena é igual a Vp vezes AP, conservação da massa. Então, Vp é 362, área plena é 3,914. Então, a vazão plena é 1,416 metros cúbicos por segundo. Ok? Então, a gente já tem a velocidade plena e a vazão plena. É nesse momento que a gente dá uma travada. Tá, professor? O que eu faço agora? Eu não tenho Hzinho sobre Hzão. Não tenho. De fato, eu não tenho. O que eu faço agora? Então, eu não tenho Hzinho sobre Hzão. Mas nesse gráfico eu tenho outra coisa. Eu tenho, ou melhor, eu posso calcular a vazão sobre vazão plena. Porque eu tenho a vazão e eu tenho a vazão plena. Então, eu posso fazer o caminho inverso para obter o Hzinho sobre Hzão. Então, eu vou calcular a relação de vazão, que é Q sobre QP, que dá 0,90. Ok? Então, eu já consegui o meu Q sobre QP. Então, se eu for para o meu abacuzão aqui, o que vai acontecer? Eu tenho que, a partir do Q sobre QP, ir no meu gráfico e achar a relação de enchimento. Hzinho sobre Hzão. Então, o meu Q sobre QP é 0,9, que é 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Lembra que Q sobre QP está na horizontal. Vou até o meu ábaco da vazão e consigo a minha relação Hzinho por Hzão, que no caso é 0,506070, tá bom? Então tá, eu tenho a minha altura interna, o meu Hzão, então eu consigo o meu Hzinho, que é o meu nível d'água, ok? Então Hzinho sobre 1,80,070, Hzinho é 1,26 metro. Então, eu consegui uma das características que eu queria, que era o nível d'água. Falta a velocidade. E agora é que eu quero que vocês tomem cuidado. Esse ábaco de vazão relaciona a vazão sobre vazão plena pelo Hzinho sobre Hzão. E esse ábaco de velocidade relaciona a V sobre Vp por Hzinho por Hzão. Vocês não podem juntar a vazão com a velocidade no mesmo gráfico. É como se fossem dois gráficos separados que só estão dispostos aqui por facilidade. Então, cuidem. Então, primeiro obtenham Hzinho sobre Hzão e a partir de Hzinho sobre Hzão, vocês conseguem V sobre Vp. Não façam o caminho direto, senão vocês vão errar. Ok? Então tá, vamos calcular V sobre Vp. Sabemos que Hzinho sobre Hzão é 0,70, então vamos até a curva da velocidade e conseguir V sobre Vp, que é aproximadamente 1,12. Então, Vzinho sobre 0,362, que é a velocidade plena, é 1,12. Então, nós temos que a nossa velocidade é 0,405 metros por segundo. É isso, gente. Então, nós encerramos praticamente esse capítulo de escoamento permanente uniforme. É um capítulo longo, um capítulo denso, com muitos conteúdos, mas é isso. Na próxima aula eu vou fazer um exercício de prova para mostrar como interligar diferentes seções e, por fim, na aula seguinte ainda eu vou fazer um exercício de concurso. Então a gente tem mais 2 aulas de EPO ainda, tá bom? Se vocês quiserem que eu faça mais exercícios é só pedir. Então tá, gente, se vocês gostaram dessa aula, não se esquece de deixar o like, comente aqui embaixo as dúvidas e até a próxima!